Bora lá então desenvolver aqui o projeto da loja da Apple de Singapura. Então você vai aprender muitos macetes bacana durante essa aula, um aulão que eu vou te mostrar como é que a gente modela tudo isso aqui dentro do Revit. Então tem uma pasta com alguns arquivos, tem alguns links importantes, tem alguns recados iniciais que eu quero falar com vocês. Primeiro de tudo, você terá esses três links, o link do Arcdale, que você pode navegar pelas imagens, você pode olhar toda a descrição do projeto, os detalhes construtivos, a gente vai analisar por aqui também. Você tem também o link aqui do autor do projeto, que se você clica em aqui galeria, ou se você clicar aqui embaixo para ampliar os desenhos, você vai ter alguns desenhos técnicos também. Vou te mostrar como é que você escala isso dentro do Revit, coloca na escala gráfica que está apontado. E tem também o link do Google Maps, você pode dar uma navegada aqui pela Street View, dar uma andada de um lado para o outro, dar um zoom para você enxergar e olhar que projeto bacana que é esse, tá certo? Tudo isso aqui você tem dentro dessa pasta que você recebe. O link vai ficar abaixo desse vídeo, em algum local ou acima. Você sempre lê as descrições, é importante. Essa pastinha chamada Arquivos Aula Loja Apple. E você terá aqui um corte, deixa eu abrir essa imagem, terá aqui uma implantação e terá também a planta baixa do primeiro pavimento. E você tem esse arquivo TXT com os links, tá? Os links lá do Arcdale, do autor do projeto, do Google Maps, um Instagram meu Instagram para você pegar o template Jedi do BIM, já vou te explicar como, e também para você conhecer o plugin de famílias Revit Model se você ainda não conhece, certo? Então essa é a pasta dos arquivos, o template que a gente vai usar, então eu vou vir aqui, ó, arquivo, novo projeto, estou usando o template Jedi do BIM, esse template é gratuito. Como é que você pega esse template? Você vai no meu Instagram, que o link está aí para você. Deixa eu ver se eu coloco um zoom aqui. E você vai encontrar esse link. Ó. Acesse nossos materiais no link, você clica e aqui tem algumas opções que você pode olhar e você vai ler e pegar aqui a última opção. Deixa eu só girar aqui, peraí. Opa, não está vindo para baixo, deixa eu só colocar aqui em 100% de novo. Aqui embaixo, ó, template Jedi do BIM para Revit gratuito. Esse é o template que você vai fazer um cadastro. E aqui cabe um detalhe, uma informação importante. Se você não receber no teu e-mail por algum motivo, você cadastre um outro e-mail, tá? Porque se você já fez esse cadastro anteriormente, ou qualquer erro que possa dar no seu e-mail, no recebimento, se você não receber na hora, cadastra com outro e-mail que você vai receber. O template é gratuito, tá? Esse template que a gente vai usar. Então, voltando aqui para o projeto, ó, novo projeto, escolha esse template que eu passei para vocês e você vai abrir um novo projeto aqui dentro do Revit. Informação importante, o assunto que a gente vai mencionar nessa aula não é um assunto tão iniciante assim, é um projeto um pouco mais complexo que vai exigir ali algumas ferramentas de modelagem. Se você está começando agora no Revit, assista de qualquer forma, pratique, evolua, mas entenda que não é obrigatório você entender toda a complexidade de início, tá? Se você já é um usuário mais intermediário avançado, você vai se dar melhor logo de início. Mas pratique, faça mais de uma vez que você vai consumir e ter um conteúdo muito bacana para você. Então esse é o projeto já modelado, fiz aqui uma vista explodida e fiz aqui a modelagem também das mesas, dos móveis, do guarda-corpo, daquele espaço onde tem uma tela grande ali, da logomarca da Apple, da maçãzinha, né? Ali cortadinha. Coloquei algumas famílias também para ambientar. Aqui o 3D dele todo pronto. Fiz toda a estrutura já e é isso que a gente vai aprender, tá certo? Nós vamos aprender a fazer toda essa casca, essa modelagem, usar a ferramenta de mesclar, usar a ferramenta ali de revolver, revolução por sólido. Então você vai aprender bastante coisa nesse aulão de hoje. Antes de começar, quero dar um recado rápido. Aqui, ó, se você observar na minha aba, tem a aba Revit Models, que é um plugin de famílias. Se você ainda não conhece, o link está lá na descrição para você, naquele arquivo. E também em algum local abaixo nessa página você vai ter detalhes
ou o link para você acessar os detalhes do plugin Revit Models. Na data de hoje que eu estou gravando, que é 4 de julho, nós temos 5.441 famílias. Toda semana a gente adiciona mais famílias, um plugin fantástico que você vem aqui, escolhe nas várias categorias, busca pelo campo de busca e insere a família já com textura pronta, com qualidade para você usar, então vale a pena você conhecer, tá certo? Mas vamos lá, sem mais enrolação, vamos partir para o projeto. Então eu estou aqui com o meu roteiro aqui na tela de cima, vou olhando aqui para a gente seguindo. O que nós vamos fazer? Estamos aqui com um projeto novo criado, tá certo? Pelo template Jedi do BIM que a gente está trabalhando. Se você não sabe instalar o template, arquivo, você pode vir aqui em opções, você vem aqui em locais de arquivo, clica no mais, escolhe o template que você baixou, porque aí na hora que você for criar um novo projeto, ele vai estar aqui nessa listinha para você. Você pega o template Jedi do BIM e abre ele, tem alguns avisos, eu já vou excluir logo de cara esses avisos. E o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui uma elevação frontal, aqui no navegador do projeto, eu encontro a elevação frontal e nós vamos começar a trabalhar com os nossos níveis aqui. Perceba, deixa eu mudar a escala, colocar aqui um para 200, um para 100, foi muito, para ficar maior. Nós temos aqui o térreo, segundo o pavimento, e eu só vou criar o seguinte, eu vou selecionar aqui essa linha do térreo, vou pegar o botão de copiar ou CO, né, para copiar. Trago aqui para baixo, digito 6, vou colocar a menos 6 metros e vou dar o nome aqui de subsolo, tá certo? Subsolo, menos 6 metros. Poderia criar direto a planta de piso, mas fazendo um passo a mais para os iniciantes. Então agora como é que a gente cria a nossa planta de piso do subsolo? Vai lá na aba de vista, pega aqui a opção de vistas da planta, planta de piso, escolha a opção de subsolo, dá um OK e você criou a tua planta de piso para o subsolo também, certo? Esse é o primeiro ponto do que a gente vai fazer aqui no nosso projeto. Agora, eu já poderia fazer o seguinte, eu poderia criar o meu primeiro piso aqui e já vou mostrar como é que você escala a imagem. Então eu farei aqui pela planta baixa térreo, vou entrar dentro da planta baixa térreo, vou lá naquela pastinha que eu mandei para vocês. E você poderia clicar aqui nessa planta baixa, ó, e arrasta para dentro do Revit. Não vai aparecer para você, porque está uma tarja preta ali embaixo, mas eu estou arrastando para dentro do Revit e soltando a imagem aqui. Depois que eu soltei a imagem, eu vou dar um zoom e você perceba que aqui nós temos uma escala gráfica. O que eu farei? Seleciono a imagem, pego o botãozinho de escala aqui em cima, na aba modificar. Vou dar um zoom bem grande e vou pegar aqui do zero, levar retinho lá para o final, que aqui tem 15 metros, né? Eu clico aqui de novo, digito 15 no teclado, 15 e dou um Enter e agora eu tenho 15 metros. Como é que eu confiro? DL para criar uma linha, pego aqui a opção vermelha ou verde para se destacar, do zero trago até o final e percebo que aqui eu tenho realmente 15 metros. Então na cota ali provisória está aparecendo 15 metros para mim. Pessoal, minha voz está meio ruim hoje porque a garganta deu uma falhada grande, né? Eu acordei com a garganta bem atacada aqui, o clima tá ruim, sempre que muda o clima minha garganta dá uma atacada. Então a voz está um pouco ruim, mas a intensidade do conteúdo é o mesmo, tá? Então criamos ali a imagem, escalamos ela e poderia aqui na minha planta baixa térreo criar o primeiro pavimento. Eu vou sempre mostrando aqui no projeto já modelado para você entender. Então eu vou criar esse piso aqui pelos meus testes e aí você vai estar sempre criando sem se preocupar muito com essas medidas, mas eu vou lá em arquitetura, pego a opção de piso, escolho a laje de 12 e vou duplicar essa laje de 12, vou chamá-la de laje de 20 centímetros, na estrutura clico em editar, aqui na espessura eu coloco 20 centímetros e dou um OK, certo? E vou criar aqui mais ou menos aqui do centro, tá? Não tem tanta preocupação. E o raio, eu vou dizer que é 14,50. Pelos meus testes, o raio de 14,50 ficou legal. Poderia apertar TL para deixar as linhas grossas e mudar a escala aqui, 1 para 200. Ou até mesmo 1 para 500 para a linha ficar mais visível. Seleciono essa linha e vou posicionar mais ou menos, tá? Essa imagem está servindo apenas de referência aqui. Vocês vão ver que a gente vai evoluir muito além disso, tá? Poderia voltar a escala 1 para 200 e continuar o desenvolvimento. Vou confirmar no verde, tenho lá o meu primeiro piso. Se eu abro aqui a vista 3D, está lá o meu piso aqui no nível 0, tá? No nível 0, o meu piso criado. Tranquilo até aí? O que a gente faz agora? A gente faz agora
a gente faz a família do pilar. Se você observar, e a gente vai voltando aqui também nas imagens, nós temos lá aqui a galeria de fotos, né? Eu vou abrir ela e vou passando. Tem como se fosse alguns pilares e ele faz um arco. É muito mais fácil quando a gente trabalha isso aqui do lado, tá vendo? Na criação de uma família. Então eu vou criar uma família de um pilar, porque depois eu consigo criar uma matriz muito mais fácil para dentro do projeto. E como é que a gente vai fazer isso? Aqui no Revit, eu vou lá em arquivo, nova família, poderia pegar a categoria, por exemplo, de pilar, mas eu vou escolher a categoria de modelos genéricos aqui para a aula, tá? Ó, modelo genérico métrico, dou um abrir, já vou em UN de unidades e mudo aqui na parte de comprimento para centímetros, vou trabalhar melhor assim, ou na verdade para metros, né? Metros, duas casas decimais, dou um ok, ok de novo. É importante você mudar para metro, porque a gente vai escalar a imagem agora para criar o pilar da forma correta. Então, por onde que eu vou criar o pilar? Vou criar aqui pelo nível de referência, que é o que eu estou? Não, eu vou abrir aqui ó, as elevações, vou entrar na elevação frontal, já seleciono esse símbolo de nível, dou um HH para ocultar provisoriamente e eu vou criar o pilar aqui. O que eu tenho que fazer? Trazer a imagem do corte para cá, para mim poder criar por cima esse pilar. Então abro a pastinha que eu enviei para vocês, vou pegar aqui o corte, clicar e arrastar para dentro do Revit e solto aqui, ó. E perceba o seguinte, eu vou criar aqui fora, depois eu movo esse meu pilar para o centro. E preciso fazer aquele esquema de escalonar essa imagem. Então pego aqui, seleciono a imagem, vou no botão de escala, vou dar um zoom bem grande aqui, ó, bem no centro mesmo desse ponto. Vou levar até o final, você tem que trazer retinho, não pode ir torto não, tá? Tem que trazer retinho até aqui. E agora eu vou digitar 15 e dar um Enter. Por isso que é importante ter mudado a escala para metros, certo? E poderia aqui criar uma linha com LI, uma linha provisória, né? Uma linha só para mim saber se a escala veio correta e perceber que eu estou realmente com 15 metros. E um detalhe, aqui a gente está criando de forma aproximada, tá? Quando você for criar o teu projeto, você vai ter as tuas medidas, mas eu quero ensinar você a usar as ferramentas, como é que você pode modelar e como é que você pode usar, inclusive, imagens nesse sentido para criar os teus elementos. Então tá aqui o nosso pilar, ó, perceba que tem um corte e a gente vai fazer aqui por cima mesmo, de forma bem aproximada, tá? Deixa eu tomar uma água aqui para garganta. Então vamos fazer aqui como é que a gente fará, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer com extrusão, tá? Tô dentro da família, vocês vão entender porque que a gente está criando a família. Na hora de distribuir isso de forma circular ao longo da matriz vai ser mais fácil, tá? Então deixo aqui tá escalado a imagem já, deixo em qualquer ponto mesmo, vou lá no botão de criar e pego a opção de extrusão. Aqui em extrusão eu vou fazer o elemento mais ou menos acompanhando, tá? Então pego primeiro aqui o raio inicial final do arco, aqui em cima, a linha de curva. Se você não domina muito bem essas linhas, pratica, tá? Isso aqui é importante para você trabalhar de forma geral para construção de piso, telhados, qualquer tipo de modelagem. Então vou pegar aqui a curva, vou fazer desse ponto, desse canto, ó. E aqui não precisa ficar 100% idêntico, tá? Mas vou trazer até aqui embaixo. E vou acompanhar meio que essa linha, ó, fazendo o arco dessa forma e clico novamente. Então tem aquela primeira linha, se eu coloco linhas grossas, se eu aumento a escala, por exemplo aqui, 1 para 500 e coloco aqui linha oculta, TL de linhas grossas, eu consigo visualizar essa linha mais grossa. Olha lá como é que ela ficou agora. Vou até mudar para 1 para 100 para mim ver dessa maneira aqui, certo? E o que a gente vai fazer? Se você perceber, ele não é um arco aqui do outro lado também, ele é como se fossem camadas. Se a gente olha aqui nas fotos, você percebe que é como se tivesse, deixa eu pegar aqui uma foto durante o dia, olha lá, aqui no Google Maps, é como se tivesse aquelas camadas, várias linhas que vai sendo colocado os vidros daquela maneira, não um vidro único, né? Então a gente vai simular isso aqui também dentro do Revit. Como é que eu vou fazer? Vou continuar a construção da extrusão, pego uma linha comum, desse ponto eu trago para cá, ó, ponto 40, que é 40 centímetros, e vou fazer aqui aproximado, tá? Eu não estou muito preocupado de ser perfeccionista, não. Eu estou clicando
com a linha, estou trazendo para o outro ponto. Se você achar que a linha grossa está muito ruim, você coloca linhas finas. Eu estou deixando linhas grossas aqui, porque na aula fica mais didático, você consegue vir visualizando melhor. Então trago até esse outro ponto aqui, vamos lá, em cima, e poderia linkar com esse outro lado que aqui está. Olha o que eu fiz, fiz uma extrusão, como se fosse aquele pilar. Volto para linhas finas, tenho dessa maneira, e esse pilar vai servir de norte para a gente definir. Inclusive, opa, caiu o microfone aqui, deixa eu só ajustar. Ele vai servir de referência para a gente definir a altura final da nossa edificação, certo? E agora, o que eu preciso criar? Eu criei aqui um circuito, né, uma extrusão simples. Vou definir aqui o final da extrusão, eu vou colocar ponto 20 e o início menos ponto 20. Vai ficar com 40 centímetros de largura, tá? Se eu não me engano, foi essa medida que eu usei. Por que eu estou colocando 20 e menos 20? Vocês vão entender, para ficar no meio certinho do nosso eixo. Confirmo no verde, lá está. Posso arrastar a imagem e vou pegar agora, ó, desse ponto aqui do canto, ó, MV, selecionei aqui e vou mover lá para o eixo dessa forma. É importante também que esteja aqui dessa maneira, ó, vou trazer de novo, eu trago para fora, seleciono o pilar MV, clico nesse canto aqui e trago até o eixo dessa forma que você está vendo. E lá na hora de colocar aqui o nosso pilar, vai ser mais fácil dessa maneira, vocês vão entender o porquê. Seleciono a imagem, deleto a imagem, não preciso mais dela. Se eu voltar aqui nas plantas de piso, nível de referência, você vai observar que está no centro certinho. Se eu criar uma cota, é justamente 20 centímetros para cada lado, porque lá na nossa parte frontal, eu coloquei essa extrusão, final dela com ponto 20 e o início dela com menos 0,20 para ficar no eixo correto. Agora eu salvo, venho aqui no botão de salvar, salvo em qualquer lugar, você escolhe uma pasta para você salvar. Vou chamar de pilar Apple, dou um salvar e vou agora carregar no projeto. Vou até carregar no projeto e fechar aqui, ó, carregar no projeto e fechar. Pego o projeto 1, que é o que eu estou trabalhando junto com vocês, ainda não salvei, e solto ele aqui em qualquer lugar no meu projeto. Beleza? O pilar está aqui disponível para nós agora trabalhar dentro dele. Vou mudar a escala para 1 para 200 para enxergar melhor. Farei agora algumas linhas auxiliares ao longo desse eixo do piso que eu criei. Então pego DL, escolho aqui a linha vermelha, vou bem no centro aqui, perceba que mostra o centro e vou traçar aqui no centro dessa maneira, certo? Poderia jogar a imagem aqui também da nossa planta baixa aqui para dentro? Eu acho que já tem a imagem dela Na verdade, eu poderia fazer essas linhas, ó. Fiz a linha no térreo concepção. Vou selecionar as duas linhas, vou dar um Ctrl C, abro aqui a planta baixa térreo, colar alinhado com a vista atual, já está lá no centro certinho para mim, porque aqui eu tenho a imagem. Se eu coloco estrutura de arame, eu consigo ver como é que os pilares estão distribuídos e tudo mais, tá certo? Mas voltarei para a linha oculta. Então vou agora em arquitetura, componente, o pilar que eu criei está ali, ó, pilar Apple. Passo o mouse nessa linha e vou apertando espaço aqui. Vou soltar dessa maneira. Perceba que eu venho aqui no canto, ó, no canto do meu piso. Ó, e aqui eu solto retinho dessa forma. Poderia olhar no 3D. Vou deletar esse do meio que eu coloquei anteriormente. E olha como é que ele ficou rente ao piso ali. Está certinho da forma que eu preciso. Não é mesmo? Então voltando lá para a planta baixa térrea. Agora eu vou ocultar essa imagem com HH para ela não me atrapalhar. E eu vou fazer aqui a construção da nossa matriz. Eu vou distribuir esse pilar ao longo do eixo. Isso aqui é uma parte muito importante. Por isso que você cria com família. Se você criar com um componente no local, você pode ter problema na hora de fazer essa tua matriz. Então eu vou selecionar aqui o pilar. Vou pegar a opção de matriz. Vou habilitar aqui o radial. Tem que estar habilitado o radial. Vou deixar agrupar e associar. Vou mover para o último, escolho essa opção e vou mudar aqui o local. Local é essa bolinha azul. Clico em local, pego bem no centro, por isso que essas linhas são importantes. Vou clicar no centro, trago até aqui embaixo, certo? Ó, trago até aqui embaixo, clico de novo e vou passando o mouse ao longo desse meu piso. Ó. Importante você trazer ao longo do piso, está azulzinho ali. Então eu solto agora em qualquer ponto, desde que esteja azulzinho. Digito 3 mesmo, dou um Enter, coloquei 3 pilares. O que você vai fazer? Você vai selecionar
um desses pilares, vai vir nessa bolinha azul e vai fazer aqui a curva, vai fazer 360 graus, vai trazer até o outro ponto aqui. Traz até o outro ponto, solta e muda. Em vez de 3, vamos colocar 10. Pelos testes que eu fiz, são 10 pilares que vai ao longo desse elemento todo. Nesse momento, é muito importante que você confira se os pilares foi colocado da forma correta. Como é que você pode conferir? DL para criar uma linha. Vou pegar a linha vermelha mesmo, venho aqui no círculo, vou vir no centro, trago até qualquer um dos finais aqui desse pilar, ó, solto. E agora eu vou andando aqui com os meus olhos para olhar ao longo desse pilar para ver se está certinho. Se ele está encaixado da forma correta aqui para nós. Ó. Então percebo que foi distribuído da maneira correta, não é mesmo? Beleza? O que nós fizemos? Voltando para o 3D, distribuímos os nossos pilares ao longo do nosso raio, ao longo do nosso piso circular. Agora, nós vamos usar aqui uma técnica que é a criação de um corte auxiliar. Então, volto aqui para a minha planta baixa térreo, planta baixa térreo, e vou criar um corte que vai seguir essa linha, esse eixo, porque aqui eu tenho um pilar, então eu preciso pegar o meio certinho, isso é bem importante, tá? Então, você vai lá em vista, pega a opção de corte aqui, eu vou passar um corte aqui fora, ó, fora mesmo, já vocês vão entender, e vou pegar a tecla de atalho AL de alinhar, clico na linha vermelha e clico no corte. Eu tenho um corte agora passando exatamente no eixo, no centro aqui da minha edificação. E é esse corte que eu vou usar para criar a revolução de sólido, que vai ser a nossa camada de vidro e outras camadas mais, tá certo? Como é que eu entro dentro do corte? Posso aqui na parte que está azul, ó, dar 2 cliques. Estou aqui dentro do corte 0. Seleciono a linha, vou colocar até lá em cima para me poder enxergar melhor. E aqui eu tenho o corte habilitado para nós, tá certo? Esse elemento aqui do lado direito é o pilar que está sendo cortado e esse do lado esquerdo é o outro pilar que está sendo cortado. Então nesse ponto a gente já vai criar linhas auxiliares aqui. Como é que vai ser essas linhas? DL, pego aqui a linha vermelha, nesse ponto aqui, ó, no finalzinho do pilar, tá vendo, ó, do piso, trago retinho aqui para baixo. Vou levar até lá aquele outro ponto, aqui também, e faço uma outra linha auxiliar. E aqui no meio, no triângulo, eu faço uma linha aqui para baixo. Esse vai ser o nosso eixo. É muito importante você fazer o corte no centro, você ter o eixo no meio, porque você consegue criar a tua revolução de sólido de uma forma correta, que ela vai meio que envelopar com vidro todo o seu elemento. Entendido? Vamos lá criar então. Como é que a gente faz? Por dentro do corte a gente vai criar então esse elemento, tá certo? Sempre lembrando que é esse mais à direita e esse mais à esquerda que é a referência. Eu poderia até selecionar os do meio e dar um HH para mim não me confundir tanto. Se eu volto lá para o 3D, uma coisa que você pode observar é que ficou aqui aquele eixo, né? Se você vir para a minha outra vista que eu já modelei, esse eixo ficou menor. Olha como é que ele ficou menorzinho aqui para mim. Então o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia adaptar o nosso pilar, criar esse pilar um pouco maior para fazer uma referência nesse sentido. Eu poderia voltar na família do meu pilar, né? Selecionar aqui o pilar, vou em editar grupo, seleciono o pilar, editar família e aqui eu poderia continuar o desenvolvimento, fazer ele maior, mas só para exemplo prático a gente vai seguir da forma que já está, tá? Então não se prenda ao tamanho, à medida exata, ao elemento, se ficou 100% correto, se está um pouco diferente ou não. Você não se prenda a isso, porque a gente vai dar sequência aqui com todo esse nosso elemento, tá certo? Então vamos lá, pelo corte, vou aqui na aba de arquitetura, componente modelar no local, escolho modelos genéricos, dou um OK, OK de novo. E vou pegar agora revolução de sólido. Primeira coisa que eu faço, ele pede para definir um plano de trabalho. E o plano de trabalho que a gente vai fazer é um plano auxiliar também. Então deixa eu fechar novamente. Vou voltar na planta baixa térreo. Criarei aqui na aba arquitetura um plano de referência. E esse plano de referência vai ser justamente em cima dessa linha de corte.
Vou trazer ele bem para baixo aqui para mim conseguir pegar ele. Ó. Clico e vou chamar ele de pilar. Vocês vão entender o porquê disso tudo, tá? Entrando no corte de novo, no Section 0, arquitetura, componente, modelar no local, modelos genéricos. Agora pegarei a revolução por sólido e aqui em nome eu vou escolher aquele plano de referência que eu criei, que é o plano chamado pilar, plano de referência pilar. Dou um OK. E é importante que esse plano esteja também no mesmo eixo, tá? Para a gente conseguir fazer isso aqui funcionar da forma correta. Certo? Entramos então na ferramenta de revolução de sólido. Vou pegar a opção de linha do eixo. E a linha do eixo vai ser bem no centro, naquela linha auxiliar que eu criei. Ó. Tem que estar no meio do elemento certinho. Beleza? Agora, pego selecionar linhas. Posso parar o mouse em cima desse pilar. Vou dando um tab várias vezes. Até eu pegar todo o elemento, se possível for. Se não for possível, eu vou sair clicando em cada um deles. Ó. Vou sair clicando em cada um deles aqui para me contornar esse meu pilar. Olha lá como é que ficou, dessa forma. Poderia ainda fazer o que aqui? Ó? Pegar o raio inicial, final do arco, daqui trazer até o final desse outro pilar, criar uma angulação da forma que aqui está, certo? E vou de novo com o selecionar linhas, coloco o deslocamento, que vai ser a espessura do meu vidro, eu vou colocar com 10 centímetros, acho que fica legal. E vou fazer aqui 10 centímetros para o lado de fora. Já vocês vão entender tudo isso, tá? Se você não conhece muito bem a ferramenta de revolução por sólido, não tem problema, você vai passar a conhecer agora e com a prática você fica cada vez melhor. Agora o que acontece? Eu tenho que ceder aqui, ó, na linha do eixo, eu tenho que clicar, fazer essa linha, TR de trim para aparar. Eu não posso passar para o outro lado, eu só fiz a curva até lá porque para servir de referência para que ele faça essa revolução e tenha esse acabamento finalizado lá do outro lado. Fiz aqui a minha linha contínua, dessa forma poderia confirmar no verde. E vou fazer o que agora? Vou concluir o modelo e vou lá no 3D para ver se funcionou da forma correta. Posso ainda selecionar esse elemento, vir aqui de novo editar no local, seleciono isso e mudo o material. Vou pôr ponto vidro, vou escrever direto, porque eu sei que tem um material com esse nome nesse template que eu estou utilizando. Está lá, criado dessa maneira, certo? Vamos continuar então o desenvolvimento aqui dos nossos elementos. Tá entendendo como é que você vai usar a ferramenta? Tá entendendo que você poderia ter feito o pilar um pouco maior do que a gente fez aqui, dessa mesma forma que eu criei? Então você vai personalizando aqui os teus elementos, tá certo? Volto para o Section 0, seleciono aqui o meu vidro. Vou, na verdade, eu estou dentro já da modelagem, né? Poderia concluir o modelo, selecionar o vidro, editar no local. E nós vamos criar aqui mais uma revolução por sólido, que vai ser essa parte desse vidro preto aqui, desse metal preto aqui, a parte de baixo, ó, do nosso elemento, da nossa edificação. Como é que eu farei? De novo, um pouco mais rápido agora, ó, criar, revolver. Vou definir o plano de trabalho no plano de referência pilar, dou um OK. Pego de novo a linha do eixo, faço a linha do eixo aqui dessa forma. E vou fazer uma linha pegando o final desse vidro e vou trazendo um pouco para dentro, porque se a gente observar, ela tem uma inclinação, ela não vem retinho para a caixa, vocês vão entender. Mais ou menos assim, eu acho que é suficiente. Pego o selecionar linhas, dou um deslocamento de 10 centímetros também. Jogo ele para cá. Vou fechar o eixo aqui. Fechar o eixo aqui embaixo também. Lá está, TR para aparar as arestas que estão sobrando. E só esse elemento aqui embaixo, ó. Aqui embaixo. Se eu confirmar no verde, se eu for lá para o 3D, olha o que aconteceu. Exatamente o que a gente precisa. Só preciso confirmar, na verdade está errado. Ó. Eu tenho que vir até o nível do subsolo. Então você errou, não tem problema. Seleciona, editar revolução. AL para alinhar, vou pegar esse nível aqui de baixo, clicar nessa linha aqui embaixo. Olha como é que ele veio agora para o final. Confirmo no verde, lá no 3D, percebo que está criado da forma que eu preciso. Então, muito rapidamente eu fiz essa revolução. Farei uma outra revolução de sólido, que é justamente essa parte de baixo aqui. Se você olhar por dentro dessa edificação, você vai perceber que os brises,
ele vai meio que formando, olha lá a parte do teto, ele vai formando, vai fechando, e lá em cima a gente tem como se fosse um fosso de luz, né? Como se fosse uma lente. Olha aqui nessa imagem, né? Nessa imagem a gente consegue ver melhor. Vou colocar no tamanho original, vou dar um zoom aqui. Então é justamente essa parte, como se fosse uma estrutura que está unindo todos esses pilares. Eu não sei como isso aqui foi construído na vida real, mas eu vou simular para você como é que você poderia modelar algo nesse sentido. Então eu estou ainda na edição no meu componente por local, poderia, né, se eu tivesse concluído, selecionar, editar no local. Farei novamente uma nova revolução. Seleciono o plano, que é o pilar, dou um OK. Linha de eixo novamente, pego aqui a linha central. Linha de limite, farei algo nesse sentido aqui, ó. Já vocês vão entender. Vou selecionar a linha, TR, e agora eu aparo da forma que eu preciso. Deleto aquela linha que está sobrando. Qual que é a espessura desse elemento? Sei lá, 15 centímetros. Qual que é a profundidade? Vou colocar 50 centímetros dessa forma. Sei, mas você pode criar um elemento dessa maneira, confirmar no verde, você teria a tua revolução do sólido. Achei que ficou curtinha demais, vou colocar então com 80 centímetros ou até mesmo 1 metro, né? Confirmo no verde, vou lá para o 3D, olha o que eu fiz. Fiz aquele elemento de cima ali, ó, como se fosse aquele vazado que a gente está olhando de baixo. É como se fosse essa parte desse elemento que dá essa visão para o céu. E essa parte branca são todos os brises que a gente vai modelar também. Então você pode mudar, você pode vir aqui, trazer um pouco mais para baixo se você quiser. Olha como é que ficou aqui. Deixa eu reinicializar. Olha como é que ficou criado aqui para mim, ó. Então eu vou, deixa eu só pegar pela vista 3D, editar no local. Vou ocultar alguns elementos para vocês entenderem melhor. E aqui ficou menorzinho porque eu fiz o pilar maior. Então olha como é que eu fiz. Foi com essa mesma técnica que eu criei o elemento dessa forma, tá? Então o que faltaria para a gente finalizar a nossa estrutura? Faltaria justamente fazer aqui a parte do nosso brise. Como é que eu fiz o brise? Já vou adiantar aqui para vocês. Eu fiz também uma revolução de sólido, lá pelo mesmo corte, e criei vários perfis aqui. Então qual foi a técnica usada? Vamos lá para o checkson 0. Estou na edição ainda do meu elemento, mais uma vez, poderia concluir, posso selecionar, editar no local. E aqui a gente vai de novo em criar revolução, selecionar a plano de referência pilar, linha do eixo, traço a linha aqui no meio, novamente, retinho, e vou criar aqui o meu elemento. Qual que é o macete? Porque eu percebi que esses brises é como se ele entrasse dentro desse pilar e fizesse uma junção. Então já pego aqui o selecionar linhas, vou dar um deslocamento, por exemplo, de 15 centímetros e crio uma linha aqui dentro. Ó. Essa linha vai servir de referência para mim. Poderia aqui nessa parte trazer também a nossa imagem. Posso concluir, por exemplo, o modelo, né? Poderia concluir o modelo e trazer a imagem aqui para dentro. Eu acho que na edição eu talvez não consiga. Deixa eu ver se ela vai vir para cá. Olha lá, trouxe a imagem. Deixa eu só cancelar aqui. Eu posso trazer a imagem aqui antes de concluir o meu modelo e trabalhar por cima da imagem, tá? Mas o que você tem que entender? Você tem que entender que nós vamos criar algo desse tipo. E aqui eu não vou ficar fazendo o elemento exatamente igual eu fiz da outra vez, mas eu quero explicar como é que funcionou. Você vai criar então a tua revolução, escolher o plano de trabalho, vai fazer a tua linha do eixo no centro, certo? As tuas linhas de limites vai fazer aqui o seguinte. Você pode criar essa linha auxiliar, 15 centímetros para dentro do pilar. E aqui você começaria a fazer algo desse tipo, ó, saindo daqui desse ponto. Vou pegar lá e fazer algo dessa maneira. Depois aqui mais para cima você faria mais um. Você vai criar vários perfis. Deixa eu aparar aqui as arestas. Você cria vários perfis dessa maneira. Vou fazer só 2 para vocês entenderem. E vou mostrar depois como é que eu pensei todo o restante do elemento. Confirma no verde. Você vai lá para o 3D para enxergar melhor. E o que você está fazendo? Está fazendo justamente aqueles elementos. Ele está entrando um pouquinho aqui dentro do pilar. Olha lá, ó, aqueles 15 centímetros da forma que a gente precisa.
E como é que você fez, Thiago? No elemento que você modelou, deixa eu concluir aqui o modelo, voltar para a vista 3D. Vou dar um H aí para isolar esse elemento. Vou também criar uma caixa de corte e vou fazer um corte aqui para vocês visualizarem o que foi feito. Seleciono, editar no local. O que eu pensei? Pensei aqui no Breeze, né? na revolução. Posso olhar aqui da esquerda. E eu fiz os elementos dessa forma. Eu percebi olhando as imagens, depois você pode olhar também o projeto. Vou colocar as linhas um pouco mais grossas. E ele começa o Breeze meio que na diagonal, assim. Ele vai trazendo na diagonal e conforme vai subindo, ele vai ficando mais na paralelo. Como se ele fosse montando um telhado, né? Um forro para o telhado. Acho que isso aqui tudo deve ter sido calculado de acordo com a questão da incidência solar, para proteger essa incidência solar toda. Então eu fiz vários perfis, ó, fiz vários mesmo, ao longo dessa minha revolução. E acabei criando o elemento dessa forma. Olha como é que ele está aqui, ó. Os breezes, né? Na parte de cima ele fica meio, se olhando de cima ele fica meio que fechado. Então acho que isso aqui é proposital pelo que eu percebi do projeto. Olha como é que é lá a parte de cima. Tá vendo aqui embaixo como que ele é mais aberto e em cima vai ficando mais fechado? Então foi isso que eu tentei simular aqui na parte do elemento também, tá? Certo? Posso concluir o modelo. Voltar aqui para o corte para a gente observar, ó, o vidro está em verde. Temos o Breeze, tem a parte de baixo. E com isso, a gente fecha toda a modelagem dessa casca, dessa estrutura aqui dentro do Revit. Então, você já aprendeu vários macetes. A aula já está aqui próximo de 40 minutos. O que eu farei aqui de proposta? Eu vou pedir para você me seguir lá no Instagram. E lá eu farei outros vídeos curtos. Não prometo quando, tá? Talvez essa semana, talvez semana que vem. Mas eu vou criar um vídeo curto, por exemplo, mostrando como é que você pode personalizar o teu guarda-corpo. Olha esse guarda-corpo que legal que ficou. Ficou bem parecido com o guarda-corpo que a gente tem presente lá. Se eu coloco no Google Maps, dou um zoom aqui, olha como é que está esse guarda-corpo. Ele tem essa inclinação, né? Então eu fiz isso aqui dentro do Revit, posso criar um vídeo e colocar lá no Instagram, mostrar como é que você faz essa rampa subindo, né, com piso, como é que você faz o guarda-corpo acompanhar esse piso também, é bem tranquilo, como é que você modifica, coloca esses elementos no centro e personaliza o teu guarda-corpo também, tá? Mas para essa aula não ficar muito grande, né, mais do que ela já tá, eu gravo outros vídeos menores. Posso gravar um vídeo menor também mostrando como é que eu modelei por componente no local esse elemento, aqui a logomarca da Apple, né? Apesar que eu tenho já outros vídeos que mostram como modelar a logomarca, mas como que eu coloquei esse material. Se você observar aqui, isso aqui eu criei uma imagem degradê, olha a imagem na tela, e joguei essa imagem dentro de um material aqui no Revit para criar esse elemento, criei esses móveis também parecido com o que tinha lá. Criei aqui, eu baixei do plugin, né, uma família de vegetação e criei esse outro móvel que é uma espécie de um assento, né, que está a árvore dentro. Fiz toda essa ambientação, coloquei essa escada rolante que também peguei no plugin. Fiz aqui a modelagem por componente no local desse guarda-corpo. Então muito bacana o desenvolvimento de todo esse elemento. Eu posso complementar com outros vídeos lá no meu Instagram, mas eu estou realmente com a voz com dificuldade para falar, porque a garganta está muito ruim e também não gosto de ficar fazendo trabalho braçal aqui. Eu ensinei você a trabalhar com revolução, ensinei você a pegar imagens, fazer a escala dessa imagem, trazer para dentro do Revit, modelar com componente no local, a importância de você modelar uma família para o pilar, porque você traz para cá e você trabalha a matriz e distribui. Então olha o tanto de conhecimento avançado que a gente falou nessa aula, tá? Conhecimentos avançados, não é conhecimento para iniciante, não. Então você aprendeu muita coisa na aula, eu espero que você tenha gostado, que você continue me seguindo lá no Instagram, acompanhando no YouTube, nas redes sociais e que você faça parte do plugin Revit Models, tá? Você tem o link aí também, para você entrar aqui tem um videozinho, tem os valores, tá? Tem toda a descrição, tem várias imagens do que você tem ali, um exemplo do que você vai ter dentro do plugin, são mais de 5.400 famílias, então vale a pena você clicar no link para conhecer também o plugin de famílias Revit Models, beleza? Espero que você tenha gostado, um abraço, até a próxima!